falei, né, a gente vai corrigir os exercícios, né, como a gente tem 5 listas de exercício, hoje eu corrijo as listas 1, 2 e 3, né, algumas questões, obviamente, e na próxima aula a gente corrige os exercícios 4 e 5. Então, para começar, né, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Nessa aula de hoje, né, a gente começa aqui pelo exercício 1. O exercício 1, para quem não lembra, né, é justamente aquela primeira sequência de aulas, né, que a gente teve, em que a gente explorou os conceitos básicos de computação, né? É tanto que logo a primeira questão do exercício, né, que eu coloco, né, que é uma questão discursiva, uma questão aberta, eu peço para você explicar, né, o que é hardware, o que é software, essas duas palavras aí que são muito utilizadas, muito ouvidas toda vez que a gente fala de algo na tecnologia, né? Obviamente, palavras aí estrangeiras, né? Mas que sempre estão presentes aí na nossa linguagem da computação. E além de eu pedir para você explicar, né, o que é hardware e o que é software, eu mando você deixar claro, né, a diferença entre eles e qual é a finalidade, né, qual é o uso, né, qual é a importância, a relevância de cada um desses conceitos. Para iniciar, vale a pena a gente relembrar, né, que basicamente o que a gente está falando de hardware e software é basicamente a composição das nossas máquinas, né? Porque o hardware seria justamente as partes físicas do computador. Então, tudo que você consegue ver e manipular, pegar, né, que é físico, tudo que existe no mundo real, é o que a gente chama de hardware. E exemplos não faltam, né? Monitor, teclado, os, os hardwares internos do computador, né, que a gente não consegue ver claramente, né, mas estão dentro da nossa máquina, né, que seria o HD, a memória RAM, o processador, a placa-mãe, etc, etc. Então, todas essas peças, elas acabam sendo os hardwares dos computadores. Quando a gente está falando de software, aí a gente está falando da parte lógica do computador. A gente está falando dos programas, né? O que é programável, né? O que é digital. Né? Então, o sistema operacional do nosso computador é um software. O aplicativo de edição de texto é um software. O aplicativo de edição de planilhas ou edição de apresentação são softwares. O navegador de internet, o reprodutor de música, o reprodutor de vídeos, ou seja, todos os programinhas que a gente tem, eles acabam sendo os softwares, né? Acabam sendo os programas do computador. Nisso a gente já consegue diferenciar bem, né, a principal diferença, né? Um existe no mundo real, pois é uma coisa física, o hardware, e outro existe digitalmente, né? Que é o software, a coisa lógica da tua máquina. Então, tem essa diferença clara aí, né? São peças, né? São coisas físicas e outras são coisas lógicas. E, obviamente, a finalidade de cada um, né? E a gente já viu que isso é uma dependência, né? Porque o hardware, né, ele constrói a máquina, né, para compor um computador,
E o software, né, ele roda nessa máquina construída por hardwares e gerencia o funcionamento disso aí. Então, tu tem esse meio que uma relação de simbiose aí, né? O hardware dá suporte para o software existir, mas é controlado justamente por esse software, né? E o software só existe se você tiver um hardware ali para que ele possa funcionar. Então, a gente tem aí esses dois funcionando bem no computador, né? Então, essa primeira questão, basicamente, é relembrar, né, esses conceitos iniciais da computação, né? E já partindo aí para a segunda questão, né, eu coloco aí, né, justamente por a gente ter tantos hardwares, né, a gente consegue classificar eles, vai dizer assim. E no enunciado da questão aí, né, ele pede justamente para a gente explicitar essa classificação. A classificação que ele coloca aí, né, são justamente o hardware ele ser o dispositivo de entrada ou dispositivo de saída, né? Qual é a diferença desses dois conceitos? Quando a gente fala de dispositivo de entrada, a gente está falando justamente daqueles hardwares que ficam responsáveis de coletar, né, uma interação que você fez com a máquina, teve uma interação que aconteceu aqui no mundo real, e ele digitaliza essa interação para dentro do computador. Tá? Então, toda vez que a gente interage aqui, né, com algum hardware e a gente vê a produção dessa interação dentro do ambiente digital do computador, esse hardware que coletou isso, a gente classifica ele como dispositivo de entrada, né? Porque ele está entrando com comandos na minha máquina. Já quando é o caminho inverso, né, a gente está trazendo para o mundo real algo que era digital, né, e a gente está trazendo para o mundo real, aí a gente está fazendo um dispositivo utilizando um dispositivo de saída. Né? Então, que é justamente esse caminho, né, tinha algo que só existia digitalmente e apareceu aqui no mundo real a, essa saída, né? Então, dispositivo de saída. Nisso daí, né, eu elenco aí oito hardwares para que a gente possa justamente classificar, né, em trazer entre dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Né? Então, no enunciado aí da questão, eu mandava você ir preenchendo aí, né, com se fosse um dispositivo de entrada, e com S, se fosse um dispositivo de saída. O primeiro que a gente colocava aí nessa lista era justamente uma impressora, né? E aí vamos lembrar, né? Qual é o papel da impressora, né? Justamente ela pôr no papel um documento que antes só existia digitalmente, né? Sei lá. Esse PDF, né, por exemplo, que a gente está assistindo aqui, que vocês receberam, isso existe digitalmente, né? A partir do momento que a gente tem isso, ele imprime esse documento, ele existe no mundo real. O Júlio está perguntando aqui no chat, né, o que o pendrive seria, né? Se ele seria um de entrada, seria de saída. Então, na verdade, aí a gente já tem até uma terceira categoria, né? Que, além da gente ter dispositivos de entrada e saída, né, a gente pode também classificar os hardware, né, como dispositivos de armazenamento. Né? Porque se você for olhar, né, o exemplo que ele dá aí, né, no pendrive, né, essa coisa de
entrada e saída de dados, né, ele não representa. Ora, ele pode estar salvando informação, né, do mundo externo, né, quando você utiliza algum outro hardware, ele guarda um dado, ou ele pode estar levando um arquivo que tu vai exibir lá na frente, então seria como saída. Então, repara que ele é meio dúbio. O foco dele não é nem ele trabalhar como dispositivo de entrada, nem como dispositivo de saída, mas ele é um dispositivo de armazenamento. E você coloca, né, arquivos, né, coloca partes lógicas ali dentro do computador e serve dentro do pendrive e serve para tu transportar, né, esse arquivo aí de uma máquina para outra, né? Então, acaba já sendo essa categoria aí de um dispositivo de armazenamento, né? Que tem alguns autores que chamam eles de mídia removível também, né? Que justamente essas mídias em que tu consegue guardar um dado, né, um arquivo, alguma sequência de bits, e tu consegue levar em uma pequena mídia de um lado para o outro. A gente já tinha... Pendrive, obviamente, é uma ferramenta muito utilizada, né, mas ela foi antecedida, né, por outras mídias também de armazenamento removível, né, que a gente tinha bem mais antigamente disquete, CD, DVD, Blu-ray, né, todos esses cenários tu consegue guardar ali, né, pequenos arquivos. Obviamente o que difere cada um deles, além da tecnologia de gravação, é a capacidade, né, que a gente tem, né? A disquete não chegava a ter 2 mega de tamanho, né? Enquanto que CD já vai 700 mega, DVD a gente já chegou na casa do giga, né? 4. Eu acho que. Desculpa te cortar, professor, mas eu acho que o pessoal aqui conhece. Mas o PlayStation 2, que eu, por sinal, ainda tenho aqui em casa, tinha um memory card 16 mega e todo mundo achava, uau, 16 É, mega, incrível, meu Deus. Agora a gente tem, tipo, sei lá, 10 vezes menor um chipzinho de 16 gigas. pois é, aqueles chips que cabem aqui na ponta do dedo, né? Que é aqueles micro cartão de memória, né? Hoje tu Sim, acha sim. ele de 64, 128 GB. Então, eu acho que até interessante da gente lembrar. Eu tô tentando olhar aqui que o Júlio tá tirando onda aqui no chat do disquete. Acho que eu não tenho mais um disquete, mas eu tenho um disquete fácil aqui. Ah, que é um item histórico da computação. Mas eu ainda tinha o meu disquete, eu não vou achar ele. Eu ainda tinha o meu disquete do tempo que eu estudava computação na escolinha perto de casa. Mas, enfim, hoje em dia a gente está evoluindo bastante, né, nessa coisa de armazenamento. Né? E como o João lembrou, né, tinha antes era o normal da gente, né? A gente tá tendo esses armazenamentos em mega e já achava que era muito bom. Hoje a gente já evoluiu bastante aqui nesse conceito de hardware, né? De armazenamento, e a gente acaba tendo essa evolução constante, né? Da computação. Mas enfim, voltando aqui para a questão, né? A gente tem que classificar, né? Como entrada e saída. Foi até uma pergunta boa aí do Júlio, né? Para a gente já falar também desses dispositivos de armazenamento. E nesses dispositivos de armazenamento, nesses dispositivos de hardware que a gente tem, né, o foco dessa questão é classificar só nessas duas categorias mesmo, né, entrada e saída. Então, impressora, como a gente vinha falando, né, um dispositivo de saída, né, que tu pega, por exemplo, esse PDF que a gente está vendo, se tu quiser imprimir esse PDF, então tu vai... Esse PDF que só existe digitalmente, tu vai colocar ele no meio físico, vai colocar ele no papel. Então, tu acaba criando, né, a representação dele fisicamente. Então, o papel da impressora aí funcionaria como um dispositivo de
saída. E repara que eu estou falando aqui de impressora no geral, né? Independente da tecnologia que ela esteja usando, seja uma impressora de jato de tinta, a laser, 3D, todas essas impressoras tu acaba criando, né, fisicamente um modelo que só existia antes dentro do computador digitalmente, né? Então, impressora, dispositivo de saída. A mouse, né? Mouse, a gente o movimento que eu faço aqui fora, né, no mundo real, com o meu ponteiro, né, seja aí para direcionamento, clicar em uma parte, ou clicar com outra parte do mouse, subir e descer com a rodinha do mouse. Então, todas essas ações que eu faço no mouse, né, aqui no mundo real, elas viram comandos no software dentro do nosso computador. Né? Nesse caso aqui, o software que eu estou usando é justamente o software de visualizar esse PDF, né? Então, se eu subo e desço com a rodinha do mouse, obviamente eu estou subindo e descendo o documento, né? Então, a gente tem essa representação dos movimentos no mundo real para esse cenário digital, né? Então, o mouse, né? Ele capta esses movimentos, ele acaba sendo um dispositivo de entrada. O monitor, né? Monitor, essa tela que a gente tem na nossa frente. O monitor ele é responsável justamente por exibir aqui no mundo real, né, através de luz, o que está acontecendo dentro do teu computador. Né? É tanto que se tu desliga o monitor, tu não consegue ver o que está acontecendo dentro do teu computador. Então, o monitor, tal qual a impressora, né, ele está trazendo para o mundo real as interações que tu está fazendo, né? Obviamente, ele não está trazendo como a impressora, né, no papel, né, eternizar lá no papel o registro daquele documento digital, mas o monitor também está trazendo para o mundo real, só que de outra maneira, né? Traz através de ondas de luz, né? Ou ter a representação digital da tua máquina. Né? Então, tu tem esse trabalho aí de dispositivo de saída também, né? Monitor, dispositivo de saída. Teclado, tal qual o mouse, né? Jogando informações para dentro, né? O que eu digito aqui no teclado vai aparecendo no software dentro do meu computador. Então, teclado, dispositivo de entrada. Scanner, né? Que hoje em dia antes a gente tinha separado, né? Um dispositivo de scanner e um dispositivo de impressora, né? Hoje em dia é comum a gente ver o multifuncional, né? Todo esses dois componentes integrados em um único hardware. Né? Mas mesmo assim é interessante você saber ali, né? Que apesar de ser uma multifuncional, ou seja, ela tem várias funcionalidades. A funcionalidade de impressão, né, como a gente falou, a funcionalidade de dispositivo de saída, né, ele está trazendo para o mundo real algo que está digitalizado. E a parte de scanner, né, ou seja, onde tu tem aquele tampão de vidro, né, que tu coloca um documento e ele digitaliza. Esse processo de digitalizar um documento é justamente a entrada, né, um dispositivo de entrada. Né, eu estou trazendo uma coisa que existia no mundo físico e estou digitalizando isso para dentro do meu computador. Então, isso é característica de um dispositivo de entrada. A gente fala também de webcam. Webcam até muita gente se confunde um pouquinho, né? Porque como a gente está utilizando aqui agora, né? Muitas vezes a gente pensa que o webcam é dispositivo de saída, né? Porque eu estou vendo o rosto de alguém. Quando, na verdade, o webcam é um dispositivo de entrada, né? Porque ele está pegando a imagem no mundo real e digitalizando, né? Você está vendo a imagem que essa webcam produziu, não está vendo através da webcam, você está vendo através de um monitor, que é o dispositivo de saída.
Então, esse processo de digitalizar a imagem, né, trazê-la para dentro do computador, é justamente o trabalho da webcam como um dispositivo de entrada. Semelhante à webcam, já para adicionar, né, o microfone, mesma coisa. Né? O microfone que a gente tem nas nossas máquinas, né, ele capta o som, né, e digitaliza esse som para dentro do computador. Então, o microfone também seria um dispositivo de entrada. Né? E no fim, para terminar, a gente tem aí o Data Show, que funciona semelhante a um monitor. Né? O monitor, ele projeta a imagem nessa tela, né, que fica na frente da gente, enquanto que o Data Show, né, ele tem uma lâmpada que ele joga, né, também vai jogar um feixe de luz, né, só que ele joga justamente para ser projetado em alguma outra superfície, né, então o que permite você, né, fazer uma projeção dessa saída em um ambiente maior, né, do que uma tela simplesmente de 15 polegadas, por exemplo. Então, tu tem como fazer essa saída de dados. Né? Então, o Data Show também é classificado como um dispositivo de saída. Beleza? Essa era a segunda questão. Na terceira, né, que é com uma coisa que a gente viu, né, também desses conceitos iniciais, né, e lá a gente falando nessa questão interessante porque ela aborda em cada assertiva, ela em cada assertiva ela coloca um tópico diferente para a gente debater. Né? É tanto que no enunciado, né, ela não fica aí muito claro do andamento, né, disso daí. Então, basicamente pede para tu assinalar a opção correta. E vamos olhar, né? Por exemplo, aí na letra A, né? Ele coloca lá, ó, o termo fireware refere-se aos componentes físicos de um equipamento. O fireware inclui chips, teclados, vídeos, drives, etc. Vamos lá. Primeiro que a gente viu, né, que justamente os componentes físicos de computador, né, os componentes físicos de um computador, eles não são chamados de fireware, né? A gente acabou de ver que eles são chamados de hardware, né? Então, esses computadores, né, eles acabam sendo essas partes físicas, né, é o que a gente chama de hardware, né? Mas isso já deixaria essa questão falsa, né, dele estar falando que o nome, a definição disso daqui, né, componentes físicos, o nome é fireware, na verdade é hardware, né? E continuando naquele, ele dá exemplos, né, desses componentes físicos, né? Aí ele dá alguns exemplos lá, do tipo, ele fala de chips, chips de computador, beleza, é de fato um componente físico. Teclado, a gente acabou de ver, né, que teclado é sim até um dispositivo de entrada, né, um hardware de entrada. Aí ele fala de vídeo, né, porque fica uma coisa bem dúbia, né, porque um arquivo de vídeo não é um software, né? Um arquivo de vídeo não é uma coisa de hardware, né? É um documento, né? Uma sequência de bits, uma coisa lógica que existe dentro do teu computador. Então, isso aqui não é nem um exemplo de componente físico do teu computador, né? É mais a ver com um componente lógico, né? Um arquivo tem mais a ver com esse componente lógico, né? Então, você já tinha essa diferenciação aí também para fazer. Então, obviamente, a letra A, ela não
está correta, né? Só por curiosidade, esse nome fireware é um padrão de cabo que a gente tem em computador, né? Por exemplo, a gente tem cabo USB, né? Cabo RJ45, que é o cabo da internet e tal. Então, fireware é um tipo de cabo também, que ele é um pouquinho... Lembra um pouco o USB, só que ele é um pouquinho mais grosso. Então, tem isso aí. Então, letra A, nada com nada, tudo errado. Na letra B, né? Conjunto de instruções que tornam o computador uma máquina capaz de responder aos comandos de um usuário para as mais diversas finalidades é denominado hardware. Então, vamos lá. Conjunto de instruções, né, ou seja, a parte lógica do meu computador, a gente acabou de ver que o nome disso é software e não hardware, né, como ele coloca aí. Então, ele trocou as bolas aí. O resto tá tranquilo, né? Então, se eu trocasse aqui a hardware por software, essa alternativa ficaria certa, né? Mas ele confundiu aí. Então, letra B também ainda não está correta. Na letra C, né? A gente vai falar aí também de um hardware famoso, né? A gente vai falar do CD, CD da sigla, né? Que ele coloca, né? Compact Disc, ou disco compacto, dado aí o tamanho dele e também a espessura, né? Uma coisinha simples de ser levada, né? Ele coloca lá, né? Refere-se a um disco que a cada dia vem sendo menos usado porque, por ser compacto, foi superado pelo disco de 1,5 polegadas que possui maior capacidade de armazenamento. Hoje, hoje a gente olha para isso aí, né? E, tipo, a gente viu que o CD, né? Ele foi superado, descartado, justamente porque a gente começou a ter tecnologias melhores, né? E hoje, e não foi, a gente está trocando hoje em dia, né, o CD por outro disco. Não, na verdade a gente acabou trocando ou por envio de arquivos através das mídias removíveis que a gente estava falando antes, né, pendrive, HD externo, ou algo do tipo, cartão de memória, ou então você faz essa troca de arquivos, né, através da rede, né, de mandar como e-mail, mandar criar uma pasta compartilhada. Então, existem várias outras maneiras, né? O CD ele foi, sim, menos usado, né? Até hoje é difícil tu achar um CD, para comprar um CD virgem. E isso ele foi sendo superado não por outro disco, né, mas por outras tecnologias de fato. Né? Então, a letra C ela começa ali meio certo, mas a justificativa dela não está tão alinhada. Né? Então, a letra C também acaba não sendo a correta. Na letra D, ele fala lá, a sigla ROM refere-se à memória de uso transitório, cujos dados são apagados sempre que o equipamento é desligado. Aí é bom que a gente faz essa revisão, né, das memórias do computador. Né? Primeiramente, a gente classifica as memórias do computador como memória primária e memória secundária. Né? A gente viu bem isso. Né? Memória secundária, a gente viu que são aquelas que estão dentro são hardware do nosso computador, né? E essas memórias secundárias, elas são as responsáveis por armazenar teus arquivos de memória definitiva, né? O maior exemplo que a gente tem na memória secundária são justamente os discos rígidos que a gente tem, né? Que hoje a gente já está substituindo o HD, né, pelo SSD, né, que é mais rápido. Então, nessa memória secundária, né, tu tem esse armazenamento mais definitivo.
Definitivo que eu falo é tipo, tu desliga o computador, mas quando tu religa o computador, aquele arquivo continua guardado nessa memória. Isso, memória secundária. Na memória primária, o que é que a gente vai ter? A gente tem uma memória mais volátil, né? Que acontece justamente isso que ele coloca aí, né? Quando tu desliga o computador, aquelas memórias que estavam rodando ali, elas são zeradas, né? Um exemplo disso, né? Por exemplo, se tu selecionou um texto e deu Ctrl C, né, para guardar esse texto na tua memória, né, para copiar esse texto para a tua memória, se tu desliga o computador, quando tu religa o computador e tenta dar o Ctrl V, né, para colar o texto que foi selecionado, não vai ter nada, né, porque ele vai apagar justamente esse esse dado que estava lá na tua memória. Então, na memória primária, né, ela é menor em questão de armazenamento e ela consegue ter essa volatilidade. O que deixa essa questão errada, né? Se você for ver, tá quase tudo certo, porque o que está errado é justamente essa sigla, né? A gente viu que essas memórias, né, elas são duas memórias famosas, né, que a gente conhece, né? Memória RAM e memória ROM. Existem as duas, existe também a memória ROM. A memória RAM é justamente isso que a gente acabou de explicar, né? É a memória de uso transitório, cujos dados são apagados sempre que o equipamento é desligado. Isso é a memória RAM do teu computador, e não a memória ROM. Memória RAM, né, se você for ver lá a sigla, né? A memória RAM é Random Access Memory, ou seja, memória de acesso randômico ou acesso aleatório, que é justamente a maneira como tu armazena os dados dela lá, né? É diferente das tecnologias mais antigas de memória que a gente tinha, por exemplo, com fita. Disquete utilizava isso, né? Então, um acesso sequencial, né? Então, com uma fita, né? Você vai lendo a fita para ler o dado, né? Que tinha videocassete ou fita cassete. Quando colocava um filme, a fita tinha que ir rodando para você ir lendo a sequência dos dados que estavam gravados lá, da música ou do filme, etc. Enquanto que na memória RAM, né, a gente não precisa estar seguindo a sequência dos endereços, pode estar acessando dados de várias maneiras, né? Tanto que no computador, né, tu consegue alternar livremente entre todas as tarefas, todos os processos, de maneira livre, né? Você não tem que ficar seguindo uma ordem, sei lá, a ordem que foi aberta os programas. Não, tu pode estar manipulando ali de toda maneira. Por isso que tem lá o acesso randômico, né? O acesso aleatório. Já quando a gente está falando de memória ROM, ela fala de, na sigla dela, né, Read Only Memory, ou seja, memória de apenas leitura, ou leitura exclusiva, né? Então, tem isso. Tanto que essa sigla ROM, né, ela era muito utilizada, por exemplo, CD-ROM, ou seja, era um CD que tu já comprava, o CD já vinha com dados dentro, né? E tu fazia leitura desses dados. Era o que tu fazia. Tu não inseria novos dados nesse CD, tu não apagava os dados desse CD. A única coisa que tu fazia num CD-ROM, por exemplo, era tu ler os dados. Então, as memórias ROM, elas apenas leem os dados para o uso dessa memória, né? Então, vai quase tudo certo nessa alternativa, mas ele trocou aí RAM e ROM, então fica falso aí também
a nossa letra D. E na letra E, né, que dá para ver aí que seria correta, né, já está destacada aí, né, ele fala aí de alguns exemplos dentro do Windows, né, que ele fala lá, no programa Windows, né, sim, a gente é muito acostumado a falar, né, o sistema operacional Windows, né, mas sistemas operacionais são softwares. Softwares são programas. Né? Então, no programa Windows, as dimensões, ele dá alguns exemplos aí. 640 por 480, 800 por 600, 1024 por 780. Pixels se referem às propriedades de vídeo. Né? Então, isso que ele está falando, né? A gente fala do pixel, né? O pixel são justamente esses pontinhos, né? Cada pontinho de imagem que a gente tem, né? No nosso computador. Obviamente, né? Quanto mais pixels uma imagem tem, melhor é a qualidade dessa imagem. Né? Então, ele foi lá de exemplos bem de uma qualidade de imagem mais baixa, né? Até uma qualidade de imagem maior, né? Obviamente, hoje em dia, né, a gente já passou, essa aí é uma questão um pouquinho antiga, né? Hoje em dia a gente já tem qualidade de vídeo bem maior, uma quantidade de pixels bem maior do que essa que eu estou destacando. Né? Por exemplo, há anos atrás a gente começou a ter a produção de TVs 4K. 4K, né? K, a sigla para milhar, né? Então, 4.000. 4.000 o quê? 4.000 pixels, né? Ao invés de a gente ter aqui 1.000 e tantos pixels, a gente já tinha chegado na marca aí de 4.000 pixels. Hoje a gente já começa a falar de algumas TVs 8K, ou seja, elas têm uma largura de pixels ali passando de 8.000. Né? Então, cada vez mais essas imagens elas têm esse nível de pixels melhorado, né? Tanto que câmera de celular, por exemplo, né? A gente também tem essa medida ali, né? Em megapixels. Né? Então, sei lá, um tempo atrás tu tinha câmera de 2 megapixels, 3 megapixels. Hoje a gente já consegue passar da primeira dezena fácil, né? E já estão surgindo celulares, né? Eu me lembro que eu vi um celular da Xiaomi, lançado agora em fevereiro, que a câmera já batia ali 108 megapixels. Então, tem uma evolução forte dentro disso aí. Então, na letra E, né, que ele dá esses exemplos aí dessas propriedades que um vídeo pode ter, né, no sistema operacional, seria a alternativa correta. Né? Então, terceiro aí, letra E. Passando aqui para a próxima página, né? A gente tem aí a quarta questão. E a quarta questão é interessante, que ele pede lá para tu citar, respectivamente, né? Ou seja, em cada alternativa, a gente tem essas... Tem uma pergunta aqui no chat, né? O Júlio perguntou, essas telas AMOLED, se elas têm ligação com os pixels, né? Assim, essas telas AMOLED, né, pelo que eu sei, é só a tecnologia que é utilizada, né, para construção. Obviamente, estilo o que a gente tinha, né? A gente tinha o LCD, tinha outra tecnologia que eu tô esquecendo. Mas essa tecnologia AMOLED é basicamente como tu monta a tela. Obviamente, essa tecnologia ela não é exclusiva de TV, né? Essa tecnologia é aplicada em telas de maneira geral. Então, ela é aplicada tanto em tela de computador, tela de TV, tela de smartphone,
E, obviamente, essas novas tecnologias que a gente vai tendo, né, tem visa sempre melhorar, né, a qualidade da imagem. Ela, obviamente, né, ela tenta dar suporte, né, porque é aquela coisa, não adianta eu estar criando digitalmente, né, a imagem com todos esses pixels que a gente estava falando agora, mas na hora de jogar para o físico, ou seja, jogar para o hardware ele não dá suporte a exibir, né, toda essa qualidade, né? Então é o que acontece, por exemplo, com tu pegar uma TV digital, né, uma antena digital e ligar numa televisão de tubo. Tu vai estar assistindo um sinal digital, mas não vai estar assistindo na qualidade que ele de fato é, né? Não por uma limitação do sinal digital, mas por uma limitação do hardware, né? O hardware de uma TV de tubo é um hardware mais antigo que ele não dá suporte a exibir a imagem com essa qualidade, né? Então, essa tecnologia que tu está falando aí do AMOLED, a, ela visa justamente isso. Tá. Para a placa de vídeo, né? Pronto. Até em jogos que tu está falando é comum a gente ter isso, né? Muitas vezes até quando a placa de vídeo ela não dá suporte, né? Porque o jogo é muito pesado, essas coisas, então tu tem que baixar um pouquinho a qualidade do jogo, né? Para que ela passe, né? Porque quando tu joga lá na configuração máxima, né? Obviamente tu vai estar exigindo mais processamento ali e provavelmente o hardware não vai dar suporte. Por isso que tu tem essas limitações. Então, repara que acaba sendo uma limitação mais do hardware em si, né? Para esses cenários aí. Então, eu espero que tenha ficado claro aí. Então, voltando aí para a questão, né? Nessa quarta questão, eu quero que você fale aí, né, respectivamente, né? Você vai ver que nas alternativas eu estou falando um monte de coisa, mas eu quero alternativa que primeiro me mostre um sistema operacional, depois me mostre um processador de texto, um editor de texto, tanto faz, uma planilha eletrônica e, por fim, um navegador de internet. Então, assim, questão fácil, dá para a gente entender, né? Por exemplo, a gente começa aqui na letra A, né? A gente começa a ver coisa fácil, né? Por exemplo, um Bluetooth. Um Bluetooth sistema operacional é um sistema operacional. Né? Aí ele está dando até uma versão do Bluetooth um pouquinho mais antiga, mas está aí. E no resto da alternativa, a gente vai ver que tem algumas inverdades. Então, o entrada tem uma pasta, um editor de planilha, o Excel, e um navegador de internet, o Google Chrome. Então, a quarta questão aí, a letra ele define aí, né, e ele perde que é isso, né, que ele fala lá. Em relação à segurança da informação, e essa parte de segurança foi algo que a gente trabalhou, né, na, nas primeiras aulas, né, que tem um pouquinho de firewall, não estou falando de firewall agora nesse exercício, porque já a gente vai falar de firewall, quando for falar de internet, de redes de computadores, etc. Então, a gente falou de criptografia, falou de um monte de coisa. Eu não cobrei em exercícios, né, mas a gente falou de lei de acesso à informação e marco civil da internet, então, e é bom você saber pelo menos diferenciar para a prova, de cada um, qual é a área de atuação de cada um, né?
Em resumo, lei de acesso à informação fala de tu prover, né, acesso ao público a dados que devem ser compartilhados com a população, né? Então, por exemplo, dados voltados ali aos gastos do governo, por exemplo, acabam sendo publicados com base nessa lei de acesso à informação. Já o Marco Civil da Internet, tu vê que ele prima o aplicar, né, as tuas questões de segurança na rede, de computadores, saber os direitos e deveres de cada um, tanto do usuário quanto do prestador de conexão, do prestador de disposição, restauração e sustentação. Essa coisa que prevê tu recuperar dados, que aí basicamente tu iria ficar em dúvida nessas duas primeiras, né, armazenamento e backup, né, porque sustentação, recuperação e disposição são palavras que genéricas demais, não fazem nem muito sentido. O que a gente usa muito em computação é armazenar e backup, né? Armazenamento é justamente tu guardar um dado. Por exemplo, esse PDF do exercício, ele está armazenado no disco do meu computador. Agora, se eu perdi esse dado, né, do exercício, né, porque aí vocês... Aí, quando for no final, eu faço um comentário com relação à entrega do exercício. Deixar só o seu terminar a aula aí. Mas aí eu era para também tirar essa dúvida aí com relação a essa correção. Beleza. Eu vou corrigir agora algumas questões do exercício 2. Tá ok. Beleza. Então, eu vendo aqui no chat, né, o Robério mandou mensagem aí no exercício 5, né? O exercício 5, eu vou corrigir ele próxima aula, Robério. É o exercício do Excel, né? Que é um exercício mais prático, né? Então, impressora para compartilhar esse conteúdo. Porque a gente tem esse detalhe. Então, repara que em uma rede local, né, consegue ter esse controle, né, uma rede, obviamente, que num espaço geográfico, ela vai estar ocupando uma porção pequena, né, de espaço, então tu acaba tendo esse controle, né, de uma rede local, visto que em uma rede, como eu falei, né, tu pode estar interligando dispositivos e ter alguns acessos que só vão existir ali, naquele local, né? Eu dei o exemplo do que a gente tem em casa, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai para um escritório, né, que a gente tem aqueles vários computadores compartilhando, né, um mesmo sinal, os mesmos arquivos, etc., a gente está tendo também um exemplo de uma rede local. Então, repara que é uma coisa privada, né? Tendas, né, colocadas a várias distâncias. Mas, dependendo do caso, tu usa, né, satélites, né, fora da Terra para dar essa cobertura, né? Que possibilita surgir algumas tecnologias, por exemplo, o GPS. Né? O GPS usa essa geolocalização, né? Então, é uma rede de longa distância e acaba possibilitando para a gente isso daí. E eu esquecendo de falar da LAN, né? Quando tu está criando uma rede local, mas está utilizando tecnologias sem fio, né? Tipo Bluetooth, Wi-Fi, então está utilizando tecnologias sem fio, né? Tecnologias wireless, não deixa de ser uma rede local. Né? Então, seria essa aí a diferenciação que a gente faria nesses tipos de rede.
Começando a ver as questões objetivas, né? Então, na segunda questão, né, a gente coloca aí, né, as redes de telecomunicações têm valores que foram desenvolvidos nos últimos anos, que a gente falou aí, né? Então, tendo em vista os tipos de rede e suas alternativas, é correto afirmar que, e aí ele cita 5 alternativas. Então ele coloca lá, né? Disse que a gente ia falar de firewall, chegou a hora de a gente falar de firewall, né? Primeiro, antes de ver a alternativa, é interessante a gente relembrar o conceito de firewall, né? Firewall, né? Se você for traduzir ao pé da letra, né? Fire, fogo, wall, parede, né? O muro. Então, parede de fogo seria a tradução aí livre ao pé da letra. O firewall, a gente viu, né, que ele é um dispositivo que aí pode existir wireless. Então, mistura um pouco isso aí na letra D, mas a gente acaba definindo isso. Locais geograficamente separados. Então, seja computador, seja celular, então, independente do dispositivo. O foco dela é conectar geograficamente separado a uma rede privada. Né? Então, a gente tem essa diferença. Por isso que tu tem essa confusão aí. Então, essa segunda questão aí, a alternativa correta seria a letra B. Na terceira questão, né, ele dá uma... A gente vai falar justamente da VPN, olha só. A gente estava falando agora. E ele no enunciado, ele dá uma introduzida, né, ele fala de um mercadinho, diz que esse mercadinho tem 4 para o outro, né, de uma filial para outra. E ele também quer conectar alguns fornecedores dentro dessa rede. Então, para ele aumentar a segurança desses dados, ele implantou justamente a VPN, Virtual Private Network. Então, ele está aplicando justamente aquilo que eu falei, né? Tu tem espaços geograficamente separados, isso. Então, tu vai utilizar uma VPN. Beleza. E nessa questão, basicamente, ele pergunta, né, o que é uma... Então, acaba sendo uma maneira, né, de você ter esse cuidado ali de navegar, obviamente, externa da empresa. Falso. A gente vai justamente usar a rede externa também, né? Que a gente falou do uso da internet. Que ele fala lá que tem um objetivo, né, de colocar satélite ao redor da baixa órbita do planeta Terra, que vai acabar auxiliando aí para a utilização de redes privadas aí de grande alcance, dessas corporações, que ele dá até alguns exemplos aí. Então, ele fala aí, né, para essas redes de longo alcance privada, qual seria a topologia de rede que elas deveriam utilizar? E aí é fácil da gente ver, né, como a gente está falando de uma extranet. É uma casquinha de banana aí, né, Augusto? Porque é uma rede, a extranet, né, como a gente viu, é uma rede que interliga, né, grandes áreas, tal. É uma rede privada, como ele foca lá, só que aí ele pega você justamente na topologia, né, que seria a organização, né, da rede, né? Que a gente até falou um pouquinho, né, na próxima sessão, no próximo exercício que a gente vai falar mais, né, daquela topologia ou daquela arquitetura de rede, né, cliente-servidor, ou utilizar o torrent, né, tal. Isso aí são arranjos da tecnologia que a gente tem, né. Nesse caso aí ele quer falar da WAN, né, que é justamente essa rede de longo alcance. Então, tipo, eu consigo ter chamadas telefônicas pela internet.
Eu selecionei essa questão para justamente a gente falar de protocolos, né? Criptografia ali para proteger os dados que tu está colocando. Então, quando tu está falando de um site lá que tu vai colocar senha ou algum dado sigiloso, algum outro dado sigiloso, é interessante tu estar olhando no protocolo HTTPS. Mas aí a gente tem vários outros protocolos, né, que a gente viu, né? E falou até desse tal do TCP/IP, né? O TCP/IP que era o protocolo onde tu acaba dando um nome, um endereço, né, para cada dispositivo que está conectado na internet, né? Que obviamente é a maneira que tu tem de se comunicar com esse. Eu preferi fazer 2 aulas de revisão, né? Porque Não, a gente tinha aí tá ótimo. Porque boas as provas já estão questões. chegando, já é dia 12, né? Como o senhor já havia dito. Eu só Uhum, tenho uma dúvida com relação à prova, não ao conteúdo. A prova em uhum. si, como a gente vai conseguir? Vai ter uma plataforma específica, a gente vai, tipo, a prova tá liberada aqui, gente, vocês têm que fazer nesse horário. Ou a gente vai EAD. entrar EAD, então a gente vai entrar no site do EAD e quando for liberado de 9 e pouca, a gente vai ter, tipo, até as 9h20, às 11 para poder abrir e fazer até as 11 horas. 11h50. 11h50, beleza. Até 11. Isso. Eu tava com dúvida. Eles iam abrir para a gente automaticamente, tá ali. A gente abriu no AVA, aí às 9h20 abriu automaticamente. A gente não precisa clicar em nada. Para a gente fazer tudo mais, a gente não pode sair fazendo outra. Tem que fazer o horário direto, né? Isso, isso. É o Você horário direto, tem horário corrido. até 11h50 para terminar a prova e mandar. Obviamente, eu não recomendo que você deixe para mandar no último É, minuto. verdade. Uma aula não seria bom a gente ter uma revisãozinha, não? Numa base. Eu não entendi, Augusto, o que tu tá Na falando. próxima aula, ao invés de corrigir os exercícios, a gente fazer tipo um simuladozinho, uma avaliaçãozinha assim da prova, uma revisão. Então, Augusto, eu já tenho 5 listas de exercício preparando para a prova, né? Eu só estou corrigindo agora essas questões. Foram o quê? Mais de 130 questões sobre o assunto que vocês tiveram. Então, eu acho que esse simulado já foi feito. Eu só estou corrigindo agora. Então, para todo mundo que já manda tratando da dependência da rede de internet. Eu não posso nem pensar diferente de você, né? Mas foi o que acabou sendo decidido. A prova vai ser online, né? Eu, no início da disciplina, tinha dado a sugestão da gente fazer essa primeira avaliação com a entrega dos exercícios, né? Não foi uma ideia que ficou bem aceita, então vamos de prova. É o que foi decidido. Então, para a gente não perder tempo, que a gente já passou de 11 horas, se vocês tiverem mais alguma dúvida no fim da aula, tiro mais essas dúvidas, né? Vamos corrigir mais umas 5 questõezinhas desse exercício que fala de internet. Começar logo com essa primeira, né? Que essa primeira pergunta até boba, né? Mas a gente às vezes se confunde, né? Para a gente ter acesso à internet, a gente precisa de quê, na verdade? Né? A gente precisa ter acesso a quê? Então, tu tem essas definições aí, né? Do que é que para esse caso não é comum homepage, né? Homepage é a página inicial de todo site. Quando tu digita lá o site da Universo, universo.edu.br, aquela página que abre no início é o que a gente chama de homepage, né? A página inicial. Então não seria. Esse canal IRC, de cabeça eu nem me lembro que essa sigla IRC, então tem nada a ver. Um site público, tipo, todo site é público, né? Ali, tu consegue chegar naquele site através do endereço que tu coloca, né?
um canal de chat, ou seja, um bate-papo, também não tem nada a ver. E tu precisa estar cadastrado para ter acesso à internet, é um provedor de acesso, né? Um provedor de acesso fixa, né? Onde ele vai estar provendo um sinal para tu, é a maneira mais fácil que tu tem de entrar na internet, tu pagar pelo serviço. Então, é uma questãozinha aí bem, só para entender um pouquinho a lógica, né? E existem esses conceitos que a gente viu. Então, primeiro letra D. Na segunda questão, né, ele fala sobre a web em si, né? Toda vez que a gente está falando do www, né, a gente está falando da World Wide Web. Então, está falando aí das páginas web que a gente URL, né, elas podem estar apontando para uma página inicial, né, para uma homepage, pode estar apontando para um arquivo, quando tu está acessando um documento, por exemplo, né, um PDF, então aquele endereço daquele PDF é uma URL, enviar um arquivo, é o que a gente chama de uploading. Eu estou subindo, né, um carregamento. Então, seria isso daí. Eu queria responder mais uma questão, né, para a gente terminar a aula no esquema certinho. Eu vou... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma questão... Eu vou fazer a quinta mesmo, porque na quinta, ela pelo menos, ela vai exercitar aí em cada alternativa alguma coisinha diferente, né? Desde da... Assim, lógico, nessa questão eu estou vendo que eu não vou estar falando de algumas outras funcionalidades que a gente tem na rede, né? Por exemplo, e-mail, né? E-mail a gente sabe que é uma coisa que roda na internet. E a gente viu várias características dos e-mails, né? Então, quando for estudar para a prova, lá no slide também tem muitas definições, né, sobre aquilo ali. Então, lembrar lá em e-mail, o provedor de serviço funciona como um correio eletrônico, tal. Tem lá as funcionalidades, né? Tu consegue copiar e-mail, mandar uma cópia de e-mail oculta, enfim, tem o básico de e-mail lá. Aí para baixo que vocês também podem dar uma olhadinha. Se eu estou enganado nas questões de verdadeiro ou falso, é que eu trabalho esse conceito dos e-mails. Mas, para finalizar, né, eu vou fazer essa quinta aqui, que ela consegue exercitar outras coisas. Né? Ele, no caso, está mandando a gente correr atrás da opção incorreta. Então, ele fala lá, né, que, por exemplo, uma rede de processamento de dados é formada por servidores e clientes. A gente viu que é uma arquitetura muito comum. Não é a única, né? A gente viu que, por exemplo, para compartilhar arquivos, também a gente pode estar utilizando uma rede P2P, né? Que é aquela rede TOS por uns outros locais. Aí era por isso que eu mandava vocês mandarem, né, lá pela atividade certinho, para justamente evitar essa discrepância aí dos dados, né? Porque para tu sempre vai estar mostrando que tu não mandou o 1 e o 2, mas está aqui na minha planilha, tá? José Carlos. Tá, né? Então tá bom. Agora sim, tá? Então, ele sempre vai ficar mostrando aí que tu não mandou, porque tudo ok. Até o exercício 4, né? Só o 5. Beleza. Tá certo. Beleza. Uhum. E que, no caso, essa nota do VT nossa seriam as suas atividades. Tanto é que eu fiquei um pouco preocupado justamente com a atividade 5, como o senhor já viu falando aí, porque é uma atividade que realmente requer a turma da gente. Tem muitas pessoas com dificuldade. Eu estava preocupado. E é isso que eu posso dizer só. Porque Beleza, então, obrigado. Os exercícios estão aí para ajudar e não para prejudicar. É lógico que
se a avaliação fosse feita em cima dos exercícios, né, eu não estaria sendo carrasco de estar atribuindo nota 0 porque o aluno errou alguma coisa, né? Eu acho que não é do meu perfil ser carrasco, né, em sala de aula, em avaliações, né? Dado que eu entendo o momento atual que a gente passa, né? Mas eu só vou ser carrasco em avaliação se vocês pedirem. Mas se não pedirem, eu sou muito tranquilo quanto a isso, eu sou bem compreensivo. Agora, como a nossa avaliação ambiente é AD, né, então tenham cuidado, porque não sou eu que vou corrigir a prova. Quem vai corrigir a prova é o EAD, né, porque eu, obviamente, cadastrei as questões e cadastrei qual era artigo 5, né, já que vocês estão tendo um pouquinho de dificuldade, já que é um exercício mais prático, né, mas não se preocupe, né, porque na prova tá até obviamente não na prova você fazer uma planilha do Excel, né, mas, obviamente, na prova vão ter questões que eu vou estar cobrando. Vou dar um cenário hipotético lá e vou estar perguntando quais seriam as fórmulas que seriam aplicadas ali. Então, tá sendo cobrado o assunto lá de maneira, não de maneira prática, eu mandar você fazer uma planilha, mas você vai ter que ter um conhecimento prático para responder essa questão objetiva. Então, tentem fazer o exercício, não é difícil. Tem a outra videoaula lá no YouTube, dá uma olhadinha no que eu falei, porque é só uma questão de esforço e de prática, vocês conhecerem um pouquinho mais do Excel. Beleza. Errar é previsível, né? Errar é previsível. Não, a gente está aqui para diminuir isso. Eu acredito que nem mesmo o professor ele saiba de tudo, né? Porque os Não, manuais dizem isso, né? exatamente. É tanto que quando eu me apresentei a vocês, né, lá no começo da disciplina, né, eu nunca falei que eu sou professor, né, eu estou professor. Né? Eu acho que professor de verdade a gente só tem um na vida, né? E ele não está nem nesse plano. Justamente. Eu estou professor. Nesse assunto, eu sei um pouquinho a mais e eu estou mostrando para vocês esse pouquinho a mais que eu sei. Como da mesma forma, vocês vão ter domínio em outras áreas e eu posso também estar aprendendo com vocês. Então, é uma troca saudável. Desde que não haja conflitos ou mal-estar, a gente está aqui para se ajudar. Então, eu sempre deixei claro isso, né? Semana que vem.